Vamos continuar. Centro cirúrgico. Agora a gente vai falar de cirurgias e o potencial de contaminação. Então, quanto ao potencial de contaminação, são classificadas em 4 tipos essas cirurgias. Elas podem ser limpas, potencialmente contaminadas e infectadas e contaminadas, tá? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar das cirurgias limpas. As cirurgias limpas são aquelas realizadas em tecidos que são estéreis, então não foi feito nenhum procedimento naquele tecido, né? Não tem uma cirurgia anterior, ou passíveis de contaminação. Então, normalmente são cirurgias eletivas. Aqui dando exemplo da cirurgia, uma artroplastia de quadril, cirurgias cardíacas, neurocirurgias, enxertos cutâneos, cirurgias vasculares. Outro tipo, cirurgia potencialmente contaminada. Então, são aquelas cirurgias realizadas em tecidos que estão contaminados ou que são difíceis de descontaminação. Então, cirurgias limpas com drenagem ou com penetração do trato digestivo, respiratório ou urinário. Então a gente está falando de uma esterectomia abdominal, de uma cirurgia gástrica, duodenal, de uma colestectomia ou uma colangiografia, tá? Aí tem outro tipo, que é a cirurgia contaminada. A cirurgia contaminada são aquelas realizadas em tecidos abertos e que foram recentemente traumatizados, sofreram um acidente naquele local, tá? Com um grande grau de contaminação. Então vamos falar de uma cirurgia bucal, dental, intranasal, um desbridamento de queimadura, fraturas expostas, feridas traumáticas, né, onde sofreram um acidente, uma pancada, com atendimento após 10 horas do ocorrido. Cirurgia de cólon e até cirurgia de hemorroidas, elas estão encaixadas aí em cirurgias contaminadas. E as cirurgias infectadas, que são aquelas cirurgias ou aquelas intervenções realizadas em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infeccioso instalado. Então, tecido necrótico ou presença de corpo estranho, uma ferida suja. Então, a gente vai tá falando de que ferida, de que cirurgia? Cirurgia com presença de vísceras perfuradas, uma nefrectomia com presença de infecção, ou uma cirurgia de reto, de ânus, com presença de secreção purulenta, de pus. Aí as cirurgias também podem estar divididas em relação à sua indicação, né? Então, se for uma cirurgia eletiva, a cirurgia eletiva é uma cirurgia, é um tipo de tratamento que é proposto, ele precisa ser realizado, mas essa realização ela pode esperar, ou seja, ela pode ser programada, é chamada de cirurgia eletiva. Precisa ser feito, mas pode aguardar. Existe a cirurgia de urgência, o tratamento cirúrgico deve ser realizado de 24 a 48 horas. A cirurgia de emergência. Todo mundo normalmente confunde a cirurgia de emergência com urgência. A de emergência é um tratamento cirúrgico que requer atenção imediata, agora, né? Por se tratar de uma situação crítica, onde o paciente tem o risco de morte. Então, a cirurgia de urgência, o paciente pode aguardar. A cirurgia de emergência é agora, o paciente tem risco de morte, tá? E existe a cirurgia curativa. A curativa tem o objetivo de extirpar ou corrigir a causa de um problema, de uma doença, devolvendo a saúde ao paciente. Para essa finalidade é necessário, às vezes, a retirada parcial ou total de um órgão, que vai trazer a cura para esse paciente, tá? Existe a cirurgia chamada de diagnóstica. A cirurgia diagnóstica ela tem o objetivo de ajudar no esclarecimento da doença ou conduzir aí um tratamento, né? De dar informação para o médico do que está acontecendo com o paciente. Ela vai dar o diagnóstico, né? Ela vai conduzir
o tratamento desse paciente, tá? Existe também a cirurgia reconstrutiva ou chamada de estética. Essa cirurgia ela tem o objetivo do embelezamento ou reconstrução de parte do corpo do paciente. A cirurgia reparadora reconstitui artificialmente uma parte do corpo lesado por um trauma ou uma enfermidade. Bom, a gente fecha a matéria de uma parte da matéria de centro cirúrgico. A gente vai começar a falar agora da matéria do centro cirúrgico, mas que fala de CME, ou Central de Material e Esterilização, tá? Então, o que é a Central de Material e Esterilização? É uma área junto ao centro cirúrgico, ela é destinada a centralizar todo o material do centro cirúrgico e das demais unidades do hospital. Todos os materiais utilizados na instituição serão processados na CME. Não é só material do centro cirúrgico que é lavado, desinfetado, limpo, esterilizado na CME. Então, nas unidades de internação, nos ambulatórios, então, material utilizado para curativo, retirada de pontos, paracentese que são feitas, esses materiais utilizados são encaminhados à CME, vão ser limpos e depois devolvidos aos setores, aos seus respectivos setores. Então, material de oxigenoterapia, inaladores, material de ventilação mecânica, todos eles vão ser limpos e devolvidos aos seus setores na CME, tá? Então, na CME, para ser processada a limpeza, desinfecção, preparo, esterilização, acondicionamento e a distribuição do material, né? Então, o material é entregue, tem um controle na CME, né? Normalmente é um livro. Quem leva o material vai ter que escrever nesse livro o que está deixando na CME. Uma caixa de sutura, uma caixa de cirurgia, laparotomia, ou material respiratório, tantos inaladores. Isso é escrito, vai ser processado. Quando for limpo, quem vai retirar, escreve lá o que está retirando, porque esse material ele é separado por setor. Então, se eu sou do centro cirúrgico, eu não posso pegar material do 5º andar, que é clínica cirúrgica, que é unidade de internação de clínica médica. Cada setor tem os seus materiais específicos e eles são separados, às vezes, por cores, por números, tá? Tem um controle disso. Vamos lá. Desinfecção e esterilização de materiais. Então, classificação dos artigos pelo risco de contaminação. Então, classificação dos artigos pelo risco de contaminação. Existem os artigos críticos, semicríticos e não críticos. Esse assunto é interessante porque isso daqui cai até em concurso público, tá, gente? Então, artigos não críticos são aqueles em contato com a pele íntegra do paciente. Então, um exemplo, o termômetro, as comadres, eles devem ser lavados, mas eles entram em contato com pele íntegra, normalmente do paciente. Então, são chamados de artigos não críticos. Os artigos semicríticos. Os artigos semicríticos são aqueles que entram em contato com a pele não íntegra ou com mucosa. O exemplo de artigo semicrítico: inaladores, acessórios de equipamentos de assistência ventilatória e anestesia gasosa. Esses devem sofrer um processo de desinfecção. E aí tem os artigos críticos, que são aqueles que são introduzidos na pele e mucosa, atingido aí tecidos subepiteliais e sistema vascular. Então, nós temos aí, dentro dos críticos, instrumentos de corte e de ponta, esses devem sofrer processo de esterilização, tá?
E aí os artigos contaminados. Os artigos contaminados são aqueles que entram em contato com sangue, excreções e secreções e devem ser esterilizados, mas devem sofrer antes um processo de desinfecção própria. Agora, métodos de limpeza e desinfecção e esterilização. Próximo vídeo.